informação aqui que acabou de chegar. Inclusive, o senador Stevenson Valentim está viajando, está na Argentina, lá no fim do mundo, lá embaixo. Mas está ouvindo o Jornal das 6, inclusive. Mas lá no fim do mundo, lá embaixo, não é uma época muito fria nessa época do ano, não, porque lá está no verão. Mas o que me surpreende é de férias assistindo o Jornal das 6 para ficar bem informado. Olha, e na verdade lá deve ser uma hora atrasada, deve ser 5h15 da tarde, ou seja, era um momento que ele devia estar no lazer dele. Chegando, deve estar aquele negócio se arrumando para sair, né, de noite, nas férias. Olha, enfim, ele mandou aqui uma informação dizendo que assinou o novo pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, assinado aí, proposto aí pelo senador Magno Malta. Stevenson mandou aqui para mim o seguinte: esse ministro, desde 2019 nós alertamos, mas lá atrás o senador Flávio Bolsonaro disse que o impeachment desse ministro seria incendiar o país. Era uma doença que não foi combatida lá atrás e agora perdeu o controle. Que situação, hein? O ministro Dias Toffoli mais uma vez envolvido aí a polêmica com relação ao Banco Master, né? A fala do senador faz referência ao fato de Toffoli ter salvado o Flávio da investigação das rachadinhas. Das rachadinhas, exatamente. E aí, naquele momento, lá atrás, Steve tem uma posição muito firme. E Steve, naquele momento, lá no começo, não tinha tantas provas, e Steve já era a favor do impeachment do Dias Toffoli. Várias vezes, quando vem um senador desse aqui, Steve já veio aqui umas 3 vezes, eu sempre faço a pergunta: o senhor não tem medo, não? Né? Porque é um ato de coragem. O cara precisa ser macho para assinar um impeachment de um ministro que amanhã poderá estar julgando ele ou se vingando dele. Mas mas não anda, porque para andar, vizinho tem que dar encaminhamento, ele não faz nada. E fora isso, agora, segundo a decisão de Gilmar Mendes, que está em voga, precisa de 2/3 do Senado. Antigamente era a maioria simples, agora é 2/3. Parabéns ao senador Steve por tentar, isso não vai dar em nada. Mas olha, assim, a repercussão de ontem que a gente trouxe, né, com relação à decisão de Dias Toffoli, dizendo que era para chegar os elementos lacrados ao Supremo Tribunal Federal. Aí hoje ele... Aí ontem mesmo ele disse que era para ir para o Ministério Público. Procuradoria-Geral da República. E hoje ele definiu quem são os peritos da Polícia Federal que vão poder acessar ele recuou, porque a notícia inicialmente era que ele tinha recuado e dado acesso à PF, mas não. Ele recuou para dizer quais são os 4 peritos da PF que poderão acessar o material. É inacreditável. Rapaz, assim, infelizmente é uma desmoralização para o judiciário. O senador Stevens tem toda a razão, mas o fato de você ter toda a razão não implica de isso ir para frente. Eu só acredito em qualquer mudança quando o próprio STF se convencer que isso está demais. Até lá, o Senado da República, infelizmente, não teve esse pulso. E aí Stevenson fala e cita logo o número 1, o 001. O cara que deveria ter tido esse pulso da época, Flávio Bolsonaro. Isso é um exemplo que o Senado e a rendição naquela época já do Flávio Bolsonaro, é por isso que eu não acredito que ele tenha tamanho para ser o candidato a presidente, porque eu acho que toda a Lava Jato veio por causa dessa rachadinha para salvar o próprio Flávio Bolsonaro. Stevenson dá o exemplo claro. O Senado, o Flávio Bolsonaro, ele não teve peito para, na época certa, enfrentar agora, meu amigo. Olha, você falou, eu ia até puxar justamente esse comentário seu, mas você já se antecipou, que acho que só vai ter solução quando os ministros começarem a se assustar e tomar uma decisão contra os próprios ministros, mas está caminhando justamente para o sentido contrário. Afinal de contas, hoje, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito sigiloso do Supremo Tribunal Federal para investigar um possível vazamento de dados fiscais de ministros da Corte e de familiares. A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que diz que a apuração mira a Receita Federal e o COAF e foi instaurada durante o plantão do STF, quando Moraes atua como presidente interino, sem pedido da Procuradoria-Geral da República. É que ele hoje é o presidente do STF. Hoje ele manda em tudo, né? Além mas ele está o presidente porque ele é o vice. No plantão. É que além disso, ele também não precisou nem pedir, nem ser como é que se diz?
provocado pela Procuradoria-Geral da República. Ele é o provocador. A investigação começou, né, como todos nós sabemos, após o caso envolvendo o Banco Master, depois que reportagens apontaram negócios e contratos ligados a familiares de ministros, inclusive do próprio ministro. O que causa espécie, Excelência, que já teve uma reunião hoje com o presidente da República para tratar desse inquérito em que estava o dirigente da Receita, alguém do COAF, salvo engano, o novo ministro da Justiça e o ministro Moraes. Aí a imprensa soube disso, foi atrás, eles disseram que o Banco Master foi citado na reunião, mas não foi o ponto principal. Nunca é, né? Igual a conversa dele com Galípolo, que era para tratar da lei Magnitsky, que o Banco Central era uma coisa assim, lateral. Antes de passar adiante, eu mando um alô para Israel Novaes, que está aniversariando hoje, treina comigo e Gustavo no mesmo horário lá na BT do time Lucas. Israel, parabéns. Felicidades, grande abraço. Um abraço aí pra Fafá Macedo, que tá dizendo aqui, Ciro Marcos, pai de princesa. Pai de princesa. Um abraço também para Francisco Andrade Bezerra. Valeu aí, pessoal, nossos integrantes do Clube de Membros da 96 FM. Só lembrando que o Alexandre Moraes, ele é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O Fachin tá de férias e aí, nesse momento, é o presidente, mas daqui a 1 ano e 9 meses, o Moraes assume a presidência do STF. Porque, gente, olha só, ele instaurou um inquérito, assim, nem passou para distribuição. Ele instaurou o inquérito para apurar algo que ele também foi. Instaurou um inquérito. Se tivesse parece que tem um precedente que só pode instaurar quem é o presidente, né? Ele instaurou o inquérito e distribuiu para si mesmo. É um negócio impressionante. Se alguém estava esperando como é a jornalista? Malu Gaspar fosse incluída nesse inquérito das fake news. Não, mas a intenção. Aí ele foi pelo sentido contrário. No lugar dele colocar ela, ele colocou as fontes. Todas as fontes possíveis para saber quem foi que delatou para ela. Enfim. Vamos lá.